Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast da GLT, o GLT Cast. Nós vamos falar por aqui com muito orgulho sobre o mercado imobiliário, sobre a construção civil aqui em Governador Celso Ramos e sobre a história da GLT, sobre as experiências, sobre negócios, sobre sociedade, sobre a nossa cidade que é Governador Celso Ramos, nosso município. E será um prazer ter vocês por aqui compartilhando, dando feedback para que esse canal seja um canal de troca de conhecimento cada vez melhor. E hoje o nosso primeiro convidado não é ninguém menos que Paulo André, sócio e proprietário da GLT. Paulo, vamos lá começar, fala um pouquinho sobre ti. Olá pessoal, então iniciando o primeiro GLT Cast, né? Como a Lari falou, a ideia é trazer notícias, informações sobre o mercado imobiliário e também não só o mercado imobiliário, mas sobre a região de Governador Celso Ramos, sobre o desenvolvimento da região, da cidade. A gente sempre fala na GLT que os nossos projetos buscam sempre contribuir para o desenvolvimento da cidade, então a gente vai estar trazendo notícias sobre o mercado imobiliário, mas da cidade como um todo, outros convidados, outras construtoras. Enfim, o canal vai ser aberto para a gente debater e contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então, para quem não me conhece, sou o André, Paulo André, né? Sou diretor comercial da GLT Empreendimentos e vamos estar aí nesse podcast debatendo alguns pontos interessantes sobre inovação, sobre um dos nossos empreendimentos, e é isso aí. É isso aí. Eu não me apresentei, né, marinheira de primeira viagem, eu sou a Larissa, sou gerente comercial da GLT, estou há menos de um ano na empresa, mas já sou uma pessoa apaixonada pela história que a GLT construiu, sobre tudo que a GLT se preocupa em implantar aqui na cidade. A gente já vem conduzindo vários projetos da GLT, né, desde o ano passado, então hoje vai ser uma honra e um prazer entrevistar o Paulo e fazer com que ele compartilhe um pouco mais da GLT e do nosso município, da nossa história por aqui. É isso aí, bora lá. Vamos lá, e o tema do podcast de hoje, do GLCast de hoje, é inovação na construção civil. O porquê desse tema? A inovação é um dos valores principais da GLT. E eu aproveito para começar e perguntar para o Paulo por que a inovação é um dos valores da GLT. Bom, aqui na GLT a gente sempre buscou, aliás, a nossa missão é revolucionar o mercado imobiliário da região, né? E para revolucionar o mercado, a gente é obrigado, tá no nosso DNA, mas a gente é obrigado a vir com inovação, trazer inovações. A gente sempre fala também aqui em inovação de valor, né? A gente busca trazer inovação de valor. O que é inovação de valor? É uma inovação, algo novo que a gente traz para os nossos empreendimentos. Não quer dizer que a gente está inventando a roda. Uhum. Não, muitas vezes são coisas ou materiais ou tecnologias que a gente traz de uma outra cidade, que a gente traz de um outro empreendimento, mas que ainda não existe aqui na cidade ou que ainda não tem nos nossos empreendimentos. Mas essa inovação ela tem que gerar valor para o cliente. Eu não posso trazer a gente não pode aqui na GLT trazer uma super tecnologia, um super material que vai acabar gerando custos e não vai mudar, não vai melhorar a qualidade de vida do cliente ou melhorar o tempo, otimizar o tempo dele dentro do empreendimento. Então a gente tem que, através dessa inovação, gerar valor para o cliente. Eu achei muito importante isso que tu falou. Eu tô chamando o Paulo de Paulo, mas no dia a dia eu chamo ele de André, então... Pode seguir com o André, né? Vou tirar aqui a capa, porque eu não consigo chamar o André de Paulo. Eu achei muito importante o que tu falou agora, André, de falar que inovação é simples, né? Reinventar o que a gente já faz no dia a dia, né? Muitas vezes a gente tem aquele conceito de que inovação é uma transformação e nem sempre é isso, né? Mas é um olhar diferente sobre algo que já existe, né? Algo que está no dia a dia que pode ser melhor, né? Exatamente. Por exemplo, quando lá no Algarve, ou lá no lançamento do Unique Bay, que a gente decidiu por colocar fechaduras eletrônicas. Uhum. Fechaduras eletrônicas é algo que já existe no mercado há muito tempo, mas aqui no município não era usado, as construtoras não entregavam.
nos apartamentos, entregava-se algo digital na entrada do prédio, mas não nos apartamentos. E a gente sentia essa falta. No caso do aluguel, o cliente alugava, e quando o hóspede chegava e queria, onde é que está a chave? Deixa a chave na padaria, deixa a chave aqui, deixa a chave embaixo do tapete. Às vezes o cliente está por exemplo, um cliente nosso, ele mora no oeste do estado, e aí a chave está lá com ele no oeste, e aí ele tem um amigo de Floripa que quer visitar o apartamento, como é que ele faz? Ele tem que mandar a chave, tem que mandar um chaveiro abrir a porta do apartamento dele para ter uma visita, então Sim. já era algo meio que óbvio. Ainda mais na praia, que tem muito imóvel de aluguel, né? Ainda mais na praia. Então já era muito óbvio, já existia, só que a gente trouxe para dentro dos nossos apartamentos. Então hoje a gente entrega todos os nossos apartamentos já. Era para o Unique Bay, o Algarve já estava em construção, a gente acabou colocando no Algarve também. Então hoje, por exemplo, todos os empreendimentos da GLT, eles têm acesso total sem necessidade de chaves, desde das áreas comuns, a entrada do prédio, a entrada do apartamento, com senha, com tag, com digital. O cliente consegue acessar todos os ambientes, inclusive o seu apartamento, sem necessidade de chaves, né? Então, foi uma inovação que a gente trouxe, mas também não é algo que a gente inventou, é algo que já existia em outros empreendimentos e tudo, mas não aqui na cidade, né? Legal esse ponto de que a inovação acaba subindo a régua do desenvolvimento, né? Dentro de um segmento, de uma região. Então, como tu falou, né? Foi trago as fechaduras eletrônicas que já existiam no mercado, mas a gente implantou aqui. Isso acaba levando a régua, porque as pessoas começam a ver, é possível, dá para fazer de outro jeito, isso aqui é muito melhor, eu prefiro desse jeito. Então, todo o entorno acaba se desenvolvendo para trazer inovação, né? Não sei se tu vê dessa forma também, como a inovação desenvolvendo, né? Não, é perfeito. Segmento aqui. É bem isso, Lari. E tu sabe, tá aqui dentro, a gente busca, na verdade, a gente é obrigado, entre nós aqui, a trazer 3 novidades, 3 inovações para cada empreendimento nosso. E cada inovação que a gente traz, acontece o que tu falou, a gente eleva a régua e acaba até nos pressionando, né? É verdade. A gente está sempre aqui na GLT. Sempre numa pressão para inovar. Sempre numa pressão, sempre fora da zona de conforto, né? A gente traz uma inovação. A gente busca o caos, né, André? A gente busca o caos, é isso aí, fora da zona de conforto. E uma inovação, quando a gente traz, no momento que a gente lança, o pessoal gosta, fica surpreso, mas depois ela ficou comum, né? Ficou para trás. Aí agora a gente tem que trazer algo mais legal, mais útil, que gere mais valor para o cliente na próxima inovação. Então aqui a gente está sempre trabalhando, mas é o que falou, acaba elevando a régua. As outras construtoras veem essa reação do mercado, dos corretores, dos clientes, acabam também levando para elas. Aí elas também acabam inovando em outros processos, a gente inova. Isso que acontece? Eleva o nível do mercado imobiliário de Governador Celso Ramos, que hoje está entre os mais altos de Santa Catarina, do litoral. Então isso acaba ganhando todo mundo, né? É o que a gente fala. E como é que acontece, André, essa pesquisa por itens de inovação, né? Porque eu venho acompanhando a história da GLT e vi como os empreendimentos evoluíram, como a GLT evoluiu, né, na forma de gestão, na forma de atuação dentro do segmento. Como que acontece essa pesquisa? É feita a pesquisa com os clientes, com os corretores, uma pesquisa em outras regiões para trazer esses itens de inovação para cá, né? Perfeito, Lari. Aqui a gente é muito próximo do cliente, né? Aqui na GLT. A gente está sempre em contato com o cliente, conversa com o cliente e a gente está sempre entendendo as necessidades dele, o que está faltando, Então isso faz parte do processo de trazer uma inovação. Paralelo a isso, a gente está sempre atento ao mercado, né? Então a gente olha o mercado de São Paulo, por exemplo, onde muitas coisas chegam por São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes mercados. E aqui também a gente tem um mercado muito forte, como o mercado de Florianópolis, o mercado de Balneário Camboriú, que é muito forte, o mercado de Itapema. Então a gente está sempre de olho nesses mercados, olhando em feiras também, através da internet, né? Hoje em dia a gente consegue ter acesso a todos os empreendimentos do mundo também, a gente consegue olhar, por exemplo, quando a gente trouxe estúdios. O estúdio é algo que surgiu lá atrás, em Nova York. Ele foi incorporado às grandes cidades, mas ainda não tinha uma presença muito forte no litoral. Isso passou a acontecer nos últimos anos, né? Nos imóveis de praia, trazer a ideia do estúdio. Então a gente olhou, na época a gente viu em Itapema um empreendimento desse tipo e a gente pensou, acho que se encaixa, faz sentido
se encaixa, é uma necessidade, a gente está vendo que os clientes têm essa necessidade. A gente tinha muitos clientes, por exemplo, que diziam, mas eu estou pagando por um apartamento de 2 quartos, mas eu só preciso de um dormitório. Eu sou solteiro, por exemplo, sou só eu e a minha esposa, a gente não tem filho, os filhos moram fora, por que eu vou ter um apartamento de 2 ou 3 dormitórios? Vou pagar essa metragem quadrada a mais. Então a gente sempre sentiu essa necessidade, e quando a gente olhou esse empreendimento, deu aquele match e tal, isso casa com a cidade, e aí a gente começou a trabalhar no caso dos estúdios, e o pessoal a princípio demora para entender a ideia, mas quando a gente lançou, os corretores, os clientes super compraram a ideia, tanto que a gente teve o sucesso que a gente teve no Atlantis, né? Então, até aproveitando o gancho, falando do Atlantis Home Club, né, que foi o primeiro empreendimento que trouxe os estúdios aqui para Praia Grande, e foi o primeiro home club, inclusive, aqui da Praia Grande, Governador Celso Ramos. É importante a gente falar um pouco sobre ele, porque ele foi um empreendimento muito inovador aqui na região, a gente acompanhou o projeto, e falar um pouco sobre os itens de inovação que tiveram nesse empreendimento, como é que foi a recepção do mercado, né, a gente acompanhou, e acho que é importante compartilhar um pouco, porque foi um empreendimento muito inovador. Né? Perfeito, Lário. O Atlantis ele tem a questão da inovação e também a sustentabilidade, né? Hoje a gente está falando de inovação, mas o Atlantis ele vem muito forte na pegada de inovação e sustentabilidade. E claro, a gente fala que ele é um tripé, né? O Atlantis, inovação, sustentabilidade e retorno financeiro através de aluguel e valorização. Enfim, mas hoje a gente vai focar na inovação. É um projeto inovação e sustentabilidade, que as duas coisas acabam andando juntas, porque muitas inovações que a gente trouxe são na área da sustentabilidade. Então meio que caminham juntas, né? No caso do Atlantis. É um projeto que a gente já está aí desde o início, onde a gente fechou os lotes, que são 4 lotes até hoje, até o dia do lançamento, foram quase 2 anos. Então foi muito tempo projetando, pensando, né? A gente fala aqui na GLT sempre que a gente não quer fazer um prédio de qualquer jeito, não é simplesmente pegar um terreno, construir apartamentos e colocar à venda. A gente sempre faz entrega de valor. O que a gente qual é o legado que a gente está deixando para o cliente? O que o cliente vai ter de inovação, vai ter de diferente? De que forma que a gente impacta a sociedade, a cidade que a gente vive, o local? A gente se preocupa muito com isso. Então a gente queria um empreendimento que as pessoas pudessem usar o ano inteiro. Então, essa foi parte da inovação. A gente tem a estrutura da área de lazer. A estrutura do prédio como um todo. Perfeito? Porque se a pessoa usa o empreendimento o ano inteiro, primeiro que ela tem mais qualidade de vida, porque ela está usando o ano inteiro e não só no verão. Consequentemente, ela usa no inverno, ela movimenta a cidade, então o cliente vai na padaria, o cliente vai no supermercado, o cliente vai no restaurante, ele vai comprar o camarão do pescador. Então é uma forma de a gente movimentar a cidade. Então, pensando nisso, a gente trouxe diversas áreas que a gente não tinha aqui também, que foram inovadoras. Por exemplo, a gente abriu mão, né, das coberturas de uma das torres e trouxe toda uma área de lazer para lá, com uma piscina aquecida lá no 8º andar, se contar subsolo e andar de garagem, é praticamente 10º andar, com toda a vista da Praia Grande. Então, isso foi uma inovação, né, uma piscina aquecida lá em cima, para estimular o cliente a usar no inverno, a usar num dia de chuva, a usar num dia frio. E aí a gente também trouxe para cá o coworking, né, um espaço de trabalho. Por exemplo, o Atlantis tem diversas áreas, vamos falar de algumas, né? O coworking, a gente já tinha necessidade das pessoas, as pessoas vêm para a praia trabalhando de casa, enfim, a pandemia acelerou demais isso, né? Acelerou demais isso. E às vezes tem pessoas que não conseguem trabalhar de casa. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, é difícil eu trabalhar de casa, não consigo me concentrar, as crianças estão sempre ali, a gente quer dar atenção, precisa dar atenção também. Então, é possível trabalhar do apartamento? Mas se tiver um espaço, como a gente tem aqui no nosso escritório da GLT, todo preparado, com estrutura, com internet de alta velocidade, com impressora, com uma sala de reuniões, onde ele consegue trabalhar. Então, o coworking também foi uma área que a gente inovou aqui na região e foi super bem aceita, né? Assim como os espaços compartilhados, né, Lari? A lavanderia compartilhada. Então, por exemplo, se eu não tenho interesse no meu estúdio, por exemplo, eu não quero colocar
a minha máquina de lavar, eu vou perder espaço, eu tenho um investimento. O espaço share também, aquilo ali também é sensacional, né? Para quem vem esporadicamente para a praia, o espaço share é que tem ferramentaria, como itens que a gente usa pouco, né? Escada, furadeira e tudo mais, mas que quando precisa, né? Tem que dar uns pulos. Esse foi muito legal, né? A gente viu um empreendimento em São Paulo, então, para quem não conhece, o espaço share é a ferramentaria, vamos dizer assim, né? Onde a gente entrega um espaço todo equipado com furadeiras, chaves de boca, furadeira, parafusadeira, escada. Então, às vezes, isso já aconteceu com o cliente nosso. A gente vê que acontece na prática. O cliente chega, eu preciso trocar uma lâmpada. Mas peraí, eu tenho que comprar uma escada, eu tenho que pedir a escada emprestada do vizinho. Não, eu desço, pego a escada, subo, troco a lâmpada e devolvo a escada. Preciso colocar um quadro. Putz, aí a mulher fica sempre dizendo, não vai colocar aquele quadro? Não vai colocar. Não, mas eu não tenho furadeira. Não desce, pega a furadeira, fura, coloca o quadro. Diminui até a briga do casal. Então eu pergunto, é uma coisa complexa? Um espaço desse? Não é uma coisa complexa. Mas quando tu para pensar realmente no cliente e aquilo que tu pode melhorar, aí tu traz essas inovações que na verdade é o que tu falou lá no início, Lari, são coisas simples. A gente não está falando de inventar a roda, mas que agregam valor e que melhoram a qualidade da morada ou da estadia do cliente aqui na cidade. E parando para pensar, né, em tudo isso que a gente está falando, eu acho que é legal a gente analisar em como é desafiador inovar na construção civil. Porque a gente inova no empreendimento que está sendo projetado hoje, baseado nas necessidades do hoje, em que tu vai entregar esse empreendimento daqui 4 anos. Então é uma inovação com olhar para o futuro, né? Porque hoje o que a GLT faz inovando com sustentabilidade, como painéis solares, área para carregamento dos carros elétricos, captação de água da chuva, etc. Daqui 4 anos, quando esse empreendimento estiver pronto, talvez já seja um item básico, primordial em todos os empreendimentos. E que os empreendimentos que não tiverem isso já estejam extremamente ultrapassados, né? Diferente de tu inovar com roupas, tecnologia que tu produz hoje, as pessoas compram hoje e usufruem, né? Então é muito importante inovar na construção, porque tem que ter um olhar para o futuro, né? Perfeito esse comentário, Lari, porque imagina, a gente está com 2 anos de projeto, 4 anos de obra, são 6 anos, então a gente tem que pensar o que daqui 6 anos... O que daqui 6 anos vai ser atual, né? Vai ser atual. Tu inova hoje para ser atual daqui a pouco, Exatamente. Né? E tanto que às vezes a gente busca pensar tudo antes, mas muitas vezes no decorrer do empreendimento, a gente traz coisas novas. É verdade, realmente. Muda o projeto, adiciona não para, né? Para superar ainda a expectativa dos clientes. Por exemplo, quando a gente trouxe a questão do carro elétrico. Imagina, hoje muitas pessoas já têm carro elétrico. Imagina daqui 4 anos. Sim. Daqui a um tempo as pessoas não vão comprar apartamento num empreendimento que não tem uma infraestrutura para carregar o carro dele. Porque imagina, ele vai estar acostumado a não usar mais gasolina, por exemplo. Vai chegar, cara, eu tenho que chegar no meu apartamento e abastecer o carro? Não, quero conectar, né? Sim, hoje parece meio será, não, mas com certeza lá na frente, 4, 5 anos vai ser assim, né? Exatamente. E eu sei que não é o tema, né, falar de rentabilidade, mas como é importante a gente considerar isso, né? Porque isso interfere depois na rentabilidade, na liquidez, depois em tu vender rápido, de tu alugar um empreendimento que tenha área de lazer completa, que conte com inovação, com sustentabilidade, tudo isso agrega valor e faz com que o cliente faça um investimento assertivo, né? Com certeza. Isso agrega na valorização. Aí tu tocou de novo na sustentabilidade. A gente, em muitos países, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas buscam empreendimentos que tenham sustentabilidade, que sejam sustentáveis. Hoje aqui no Brasil está começando ainda a pegar essa tendência, mas lá na frente as pessoas vão deixar de comprar empreendimentos que não tenham áreas sustentáveis, como a gente tem os espaços compartilhados, como a gente tem reaproveitamento de água da chuva, como a gente tem os painéis de energia solares. Então a gente traz muita coisa para o Atlantis para melhorar a qualidade de estadia, como eu falei, do cliente, mas também, com certeza, para preservar a nossa cidade e para que a gente tenha um crescimento da cidade sustentável, né? Porque a gente sempre fala que o grande diferencial dos nossos empreendimentos é a praia. Perfeito. O que a gente traz... a joia, né? É a joia. A joia é a Praia Grande e todo o entorno. O que a gente traz é tentar agregar valor a isso, né? Por isso que é importante a sustentabilidade, né? Para ajudar a construir de forma consciente numa região que é sensacional, né? Praia, bandeira azul, enfim, qualidade de vida, é importante a sustentabilidade. Perfeito. Estamos aqui com 20 minutos já do GLT Cast e a gente vai se encaminhando pro final, mas eu queria
perguntar para o André, para a gente terminar, se a inovação sempre esteve presente, se esse traço da inovação começou desde o início da história da GLT, ou ele foi aparecendo depois, né? Se a inovação sempre veio ou apareceu depois? Não, desde o início. Desde o início a gente sempre buscou fazer algo diferente. A história da GLT já é de 7 anos, né, André? A gente está encaminhando para 8, são 7 anos, a gente vai fazer 8 né? Agora, dependendo da época que eu ouvir esse podcast. A gente já vai ter 8 anos. Já vai ter 8. Então, sempre desde o início, porque a gente sempre buscou fazer algo diferente, né? A gente olhava para o mercado e dizia, essa pessoa faz bem, então nós temos que fazer dali para cima, né? Então, para fazer dali para cima, a gente automaticamente precisa inovar, né? A gente sempre fala, o Thomas sempre fala em superar a expectativa dos clientes, né? A gente sempre busca superar. O cliente espera uma coisa da GLT, a gente tem a obrigação aqui de superar essa expectativa. Então a gente acaba sempre inovando. E às vezes com coisas simples, às vezes mandando um mimo para ele, na casa dele, informando ele que de uma maneira diferente do andamento da obra, entregando um mimo dizendo, a tua obra começou. Então, desde o início a gente teve essa pegada da inovação e hoje faz parte do DNA da GLT. É verdade, que legal. Posso falar com propriedade porque eu trabalho aqui e a gente vê essa preocupação, esse cuidado com a inovação em todos os campos de atuação, não só na construção, né, mas no nosso dia a dia, no trabalho, isso é sempre muito importante. E tem mais alguma coisa, André, que a gente não falou? Acho que senão dura 1 hora esse GLT Cast, né? Falar sobre o que a gente vive é muito fácil, né? Mas eu acho que a gente encerra por hoje, né, Lari? E a gente vai trazer muitos assuntos legais. O pessoal, quem tiver sugestão também. Isso, demandem pra gente, isso é bem importante, né? Demandar pra gente outras ideias, sugestões, curiosidades que a gente traz pro GLT Exatamente, Cast. Dúvidas. Quem já teve um imóvel, quem já comprou imóvel e tem dúvida, quem nunca comprou. Isso aí. Tudo que for tema relevante, com certeza a gente vai trazer para cá para debater e enriquecer aí o conteúdo, fazer com que a cidade contribuir para o desenvolvimento da cidade, né? É isso aí. Então, esse foi o primeiro GLT Cast. Espero que vocês gostem. Obrigada, André. A gente está aqui 7 da manhã aqui para gravar antes do expediente. Agora é pau na máquina, tem bastante coisa para fazer. E deem feedbacks pra gente, isso vai ser super importante pra gente evoluir esse canal. Isso aí, valeu, obrigado pessoal, um abraço, até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.